Copan foi por muito tempo considerado a Paris dos maias. Aposto que vocês já viram essa roda aqui em alguma saída de cidade, entrada. Acabei vacilando na hora de reservar o nosso hostel. Se eu soubesse que tinha essas araras maravilhosas por aqui, essas ruínas com pouquíssimos turistas, eu teria vindo pra Honduras antes. Ah, Assim de novo, funcionava. vamos ver. Tô. Tava parada aqui olhando pra essa escadaria pensando, nossa, que oportunidade incrível. Provavelmente é uma parede, ó, de uma das pirâmides. Eita, que vem túnel por aí, hein? Parabéns aí aos maias. Eu nunca imaginei que a gente fosse encontrar isso perdido no interior de Honduras. Oi pessoal, eu sou a Rochelle. E eu sou o Vitor, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Acabamos de chegar em um novo destino e para contextualizar para quem tá chegando aqui no canal, no ano passado nós fizemos uma viagem pela América do Sul e inclusive quando nós chegamos no Peru que começamos esse canal do YouTube lá no berço do Império Inca. Já esse ano a gente tá fazendo uma viagem pela América Central e a partir de agora, a partir desse destino a gente vai começar a ver uma nova civilização, a civilização Maia. Nós estamos nesse momento no povoado de Copan Ruínas. Copan Ruínas porque tem a cidade Copan aqui em Honduras também, então esse Copan Ruínas é justamente pelas ruínas maias que tem nessa localidade que a gente vai conhecer nesse vídeo, vai mostrar pra vocês. Não foi tão fácil chegar até aqui. Diferente de Tegucigalpa, capital de Honduras, e de São Pedro Sula, a segunda maior cidade do país, a gente conseguiu pegar um ônibus com ar-condicionado, super confortável. Esse até foi fácil comprar ali no terminal de São Pedro Sula, mas a hora que chegou o ônibus, muito apertado, parecia uma van um pouco maior. Era um micro-ônibus, né? É um micro-ônibus, só com uma estrutura bem mais simples, e até aí beleza, só que a dificuldade foi o horário. A gente saiu à 1 da tarde, era pra chegar às 4, mas chegamos 7h30 da noite, e o aperto e o calor ali, porque tava com congestionamento nas estradas, e aí acabou que demorou mais do que o esperado, muita gente entrando, aquele aperto, mas por fim deu tudo certo. Nós chegamos, pegamos um tuk-tuk até o nosso hostel, descansamos e agora a gente vai conhecer um pouco aqui da cidade e mostrar pra vocês. Apesar de ser o local mais turístico que a gente viu aqui em Honduras, é muito simples, dá pra ver que as pessoas são simples, bastante trabalhador rural, tinha uma feirinha rolando ali no meio da rua, bastante movimento e a cidade é bem pequena, dá pra fazer quase tudo caminhando, tanto que a gente tá caminhando buscando o nosso almoço antes da gente ir pras ruínas. Acabei vacilando na hora de reservar o nosso hostel, dessa vez não tem cozinha. Olha que erro, depois de tantos lugares, esse aqui não tem. Já chegamos aqui na praça principal, como vocês podem ver, tá rolando uma festividade ali. Hoje é um domingão, então um dia mais tranquilo para estar caminhando, para estar conhecendo. Ontem a gente veio jantar aqui, a gente comeu uma pizza, né? Se não me engano foi 240 lempiras. 230 lempiras, uma pizza grande, né? 8 pedaços normal. E agora a gente vai encontrar um outro lugar diferente para almoçar por aqui. Pra gente começar o vídeo daquele jeito, fazer um bom vídeo pra vocês, é claro, a gente precisa estar de barriguinha cheia, então bora almoçar. A gente pediu 2 pratos aqui, o meu é um desayuno, ou café da manhã típico, que eles comem na ceia também. Eu pedi com carne, dá pra pedir sem também, vem ovinho mexido, uma pastinha de feijão que é bem típica aqui na região, banana cozida, frita na verdade, abacate, esse aqui é tipo um sour cream, que eles chamam de natilha, queijo e tortilha de milho para acompanhar, e meu café, porque eu sempre preciso de um balde de café para viver, eu não tomei ainda hoje. O meu é um catracho, que é uma comida típica, na verdade eles falam catracho pros hondurenhos, a gente falou sobre isso nos vídeos anteriores, então igual na Nicarágua tem os nicas, na Costa Rica tem os ticos, em Honduras são os catrachos, e aí aqui tem uma chuleta, tem esse aqui que eles chamam, como que é mesmo? É tarrada com chuleta, porque a tarrada é essa banana que eles fazem com porco também, tem outras variedades. Tem bastante salada, bastante legumes, essa bananinha então. E pra beber, pedi uma jamaica, que é um chá de hibisco, assim que eles chamam aqui, uma moça que tá perseguindo a gente. Acho que a gente precisa comer logo pra ela não incomodar mais. Enfim, é isso, um pratão, acho que vai dar pra encher bem a barriga. Devidamente almoçados, rapaz, muita comida. Muito bem almoçados, Meu porque Deus. era gigante os pratos. A gente falou, dá pra voltar ali porque era muito gostoso, mas vamos ter que dividir, porque
Sozinho não dá, não. E lá a gente vai voltar com certeza, porque além da comida ser boa, é um lugar que aceitava cartão. De vários lugares que a gente foi perguntando ontem à noite, que a gente queria comer, igual a gente comentou que a gente jantou a pizza, nenhum dos que a gente foi, nem mesmo uma cerveja que a gente tomou em um outro lugar, não aceitou cartão. E a gente não tá com muitas lempiras, até porque esse também é o nosso último destino aqui em Honduras, depois a gente segue pro próximo país. Então a gente tá com poucas notas. E aí a gente, vamos achar um lugar que aceita cartão. Esse lugar aceitava e não qualquer cartão. O cartão da Wise, que é o cartão que a gente tem utilizado em toda essa viagem, aceito em todos os estabelecimentos que aceitam cartão, obviamente. E aqui embaixo a gente vai deixar o link na descrição para vocês solicitarem o seu de graça e fazer a sua primeira remessa de até R$3.000 sem taxas. Agora, sem mais enrolação, vamos seguindo em direção às ruínas aqui de Copan, que é o lugar que a gente veio para conhecer. A gente estava lá no centro, estava muito movimentado, a gente nem gravou muito porque estava tendo um festivalzinho ali, um som bem alto, e aí depois dá direitos autorais aqui no YouTube, a gente acaba que não pode postar os vídeos por conta de músicas e tal, né? Então é por isso que a gente não gravou muito lá, mas depois a gente mostra com mais calma, né? As ruínas, elas ficam na saída da cidade, mas é muito, muito perto. Então por isso tá bem movimentado aqui também. Tem gente passando, cruzando pra todos os lados. Bastante tuk-tuk passando também. É legal que dá pra ir caminhando, então. A gente só pegou o tuk-tuk na chegada, porque a gente tava com as mochilas. E aí depois de uma longa viagem, né, pra chegar, sei lá, a gente merece esse luxozinho, mas o tuk-tuk é justamente esse daqui. Nós pagamos 20 lempiras por pessoa pra andar uns 10 minutos nele, nem isso. A estação Olha que que legal chegou aqui. é quase do lado ali das ruínas, então é bem próximo, seria mais ou menos. Ó, o Copan Ruínas. Ah, vamos tirar uma foto aqui, né? Que lindo esse lugar. E foi bem aqui na frente que a gente chegou. Esse aqui é o terminal. Ah, o ônibus ali. Vou mostrar o ônibus pro pessoal, o estilo que a gente pegou. E aqui, ó, bem-vindos a Copan Ruínas. Aqui o ônibus. A gente colocava as mochilas, a gente colocou, né, as mochilas ali em cima. Assim, é ok se olhar e tal, mas o difícil é ir apertado com muita gente. Mas, no geral, foi tranquilo. Verdade, Barato. que se alguém espirrasse no canto da rua, o rapaz já mandava entrar no ônibus. Eles sempre chamando o pessoal pra entrar. Aqui na rotatória de saída da cidade, a roda rotária, que quem não conhece, aposto que vocês já viram essa roda aqui em alguma saída de cidade, entrada ou no meio dela, representa o Rotary Internacional, que foi onde eu e Vi nos conhecemos. Nós conhecemos um evento lá no Rio Grande do Sul, da onde a Rochelle é. Eu sou de São Paulo, e aí depois ela se mudou pra Boa Vista e o mundão virou nossa casa, graças a boa parte do Rotary, né? Esse trabalho voluntário que a gente fez por anos também. Outra recomendação, façam parte do Rotary, do Rotaract, do Interact, para fazer trabalho voluntário. A questão do dar de si antes de pensar em si, com certeza quem mais se beneficia é você. O pessoal caprichou na decoração. Bonito. Uma van, um carro, vários, né? Vários. Nossa, a gente tinha esse carro aqui, ó, quando eu era criança. Lembro que a gente ia pra fazenda sentado lá atrás do porta-mala. Bem legal, boas lembranças vieram agora. Olha aí que bonitinha. Chegamos depois de uma caminhadinha leve, aqui já no sítio arqueológico de Copan, uma estrutura para estacionamento aqui. Dá pra ver que tá meio vazio, como esperado. A gente escolheu vir hoje justamente porque a gente imagina que tenha menos pessoas. Vamos ver como Esperamos que é. até para ter mais tranquilidade, para poder ver tudo com calma. Acho que aqui é o restaurante. O centro de visitantes está para lá, ó. Então Aqui é souvenirs, talvez termine por aqui. Então acho que começa por lá. E aqui estamos. Olha que lindo. O bom é o gatinho ali fazendo parte da maquiagem. Olha, um gato enorme. Aqui já tem umas lojinhas também. Criançada. Vamos ver os preços aqui. Obviamente para estrangeiros é mais caro. E aqui tem algumas opções que você vai escolhendo, né? Não é um acesso único que você paga e boa. Isso. Aqui, o parque arqueológico e as sepulturas que ficam um pouquinho pra frente, não é aqui dentro do parque, custa $20. Aí tem os túneis, que é a parte subterrânea das escavações, custa mais $15. O Museu de Escultura custa mais $10. E o Museu Regional de Arqueologia, que fica lá no centro, se eu não me engano, custa mais $5. Então dá pra fazer um combão aí, ver tudo, ou se quiser entrar só ver a parte arqueológica ali, dá pra fazer também. E aí,
caso você seja hondurenho, e aí fica bem mais tranquilo, custa 100 lempira. Estudante, terceira idade, até centro-americanos tem descontos, né? Não tanto, mas diminui um pouquinho. Se quiser ver tudo, então, aqui para estrangeiros do resto do mundo, fica $50, basicamente. Salgada, a gente vai ver se a gente vai só no parque arqueológico, no máximo os túneis. A Rô não gosta muito dessa opção. Eu tô meio relutante já com os túneis, o pessoal fala que é muito legal porque dá pra ver muita coisa lá embaixo, mas talvez eu mande o Vitor lá, ele filma e aí depois eu vejo as filmagens. Não sabemos nem se pode filmar lá dentro, né? Acho que sim, mas tá aí, vamos perguntar aqui pro rapaz. El ticket para los dos y este es su recibo como comparativo de todas las investigaciones que han hecho y la entrada está $200 Ok, Ok, gracias. Beleza, compramos os ingressos, decidimos, vamos para os túneis também. Afinal, a gente veio até aqui, né? A gente ficou com muitas dúvidas. Primeiro porque tem serviço de guia. Se você faz só a parte ali aberta, custa $35 para os dois, ele cobrou, ou $50 se a gente fosse fazer os túneis com ele também. E como eu pesquisei já bastante coisa antes de chegar, e aqui tem uma explicação no início, a gente optou por não pegar guia nesse momento, afinal a gente vai visitar outras localidades. Spoilers, sem dar muito spoiler. Então a gente provavelmente vai contratar um guia em algum momento, mas a gente preferiu não fazer agora e contratamos para conhecer as ruínas e para conhecer os túneis subterrâneos. Aqui tem mais spoilers, hein? Olha só, são várias zonas arqueológicas que tem aqui na América Central e no México, né, que já pega a América do Norte. Eu já visitei essa região, Uxmal, Sayul, Chichén Itzá, Tulum, que eu fiz intercâmbio em 2016 lá no México, Palenque, inclusive, essa é muito linda, e aí essa região eu conheço, mas provavelmente a gente talvez um dia volte, não sei quando, se logo, mas aqui na Guatemala também tem vários lugares. A gente está muito perto da Guatemala, como vocês podem ver, a gente está aqui em Copán, e aí se a gente fosse cruzar por aqui, é muito próximo, mas talvez o próximo destino seja outro. Tá muito spoiler esse vídeo. Tá muito spoiler, Mas só para vocês entenderem, essa região aqui é onde os maias povoaram, e aqui essas piramidezinhas representam as cidades, estados, as principais delas principalmente. E aqui a gente está em Copán, ou seja, a mais a sul dela. Daqui para cima tem muita coisa para ver. E é importante a gente ver a proximidade com essa outra cidade-estado, que é Quiragum. Porque essa cidade foi responsável por Copán se tornar ruínas. Foi graças a ela, mas eu vou explicar mais pra frente toda essa história. Aqui a gente consegue ver melhor, né, exatamente onde é Copán e o limite do país, né, territorial. Aqui tem outras regiões que talvez tenham sítios arqueológicos maias, né, que não está apontando, mas só para mostrar que de Honduras todo, somente esse canto tem os maias, tá? Então é por isso que a gente comentou no início desse vídeo que é o começo mesmo dessa aprendizagem. Tem muita coisa para ver. É realmente um mundo que rolou por aqui, um mundo diferenciado e muita coisa para aprender. Aqui tem esse outro mapa que mostra as partes também dos maias, né? Esse aqui é o rio Copán, e essas partes mais rosas claro é porque não terminaram a escavação, diferente aqui dessa parte que a gente vai visitar, que já está toda para fora e tal, então dá para ver que é muito maior do que o que a gente vai ver hoje. Aqui, se não me engano, é mais de quase 2 quilômetros, só que representa toda essa área 24 quilômetros quadrados, que aí é o Vale de Copán, basicamente. Eles são um grande exemplo porque eles tinham uma estrutura, uma hierarquia dentro da comunidade, tudo funcionava, tudo girava, eles eram ótimos comerciantes. Copán está um pouco fora da rota de comércio, porém tem uma sua importância aí por outros motivos, mas eles tinham essa hierarquia muito marcada, e a gente vê isso até no mapa. Essa parte principal que a gente vê era o templo principal, o centro da cidade, mas aí vai espalhando, onde tem os campesinos, os camponeses, quem produzia, que era a parte mais de baixo da pirâmide, tem toda essa hierarquia. Copán é uma cidade muito importante, principalmente para a questão da arquitetura maia, astrologia, eles eram bem avançados nessa questão, a gente vai ver isso mais lá dentro, e foi uma dinastia que fundou a cidade-estado de Copán, que nasceu mais ou menos em 400 e alguma coisa. 426. 426. O Gui acabou de me falar ali, ele tentou puxar um papo e falou que 426. Talvez a gente contrata ele. 426 depois de Cristo, por essa família, que eu não vou ler o nome porque é muito difícil. Ele falou que tinha não sei se é imperador o termo, mas ele que dominou aqui na região, e ele falou a data exata, mas era entre 500 e 600, então ficou um bom tempo. A família que ficou governando, então passava de uma geração para outra, então o filho era governante depois do pai, e isso foi até mais ou menos 900 depois de Cristo, que foi quando teve uma briga aí com essa outra cidade-estado que eu mostrei para vocês lá no mapa, que é muito próxima daqui, dá 60 quilômetros, e aí essa briga, essa guerra que teve, acabou deixando a cidade meio em ruínas, aí as pessoas foram saindo daqui, abandonando, até que abandonaram completamente e
Copan acabou sendo tomada aí pelas árvores, pelo mato e se tornou ruínas literalmente. Essa parte que a gente está visitando aqui é gratuita, tá? Caso você chegue até aqui e não queira entrar, ao menos essa parte é permitida, que tem peças originais. Esse aqui é o dragão serpente de Concha Spondius. Não sei exatamente o que é, mas aqui também tem uma outra peça original que representa o jogo de pelota, mas esse a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente. Aqui tem uma breve explicação também dos 18 coelhos. É isso, essa aqui é uma exposição temporária, inclusive. Acho que nem sempre eles deixam as peças originais à mostra. Essa parte inicial ela é dividida em 3 partes. Essa primeira é vermelha para a gente entender o contexto geográfico, onde se encaixa as ruínas de Copan em toda a história ali, toda a cronologia do mundo maia. Aqui é sobre o descobrimento. Essas ruínas elas foram descobertas aí no século XV, porém ela só começou a ser explorada no século XIX e no século XX passou a ser essa última parte aqui, que é um patrimônio mundial da Unesco. E essa última parte conta mais sobre isso, mas essa é a parte inicial. A gente consegue pegar aqui um conteúdo legal para poder ver lá nas ruínas, que é onde a gente vai agora. Comprando mais uma aguinha, porque lá dentro é bem quente, tem que refrescar. Agora sim, bora entrar, começar a nossa trilha para chegar até as ruínas. Acho que é bem curtinho aqui esse início, tem que aproveitar para ir no banheiro aqui, porque é o último, lá dentro não tem. E já dá para escutar aqui uma das atrações que tem, que são as araras. Não sabia dessa. Não sabia? Na verdade, eu sei poucas coisas. O Vitor vai descobrindo junto com vocês muitas coisas, mas tem alguns ninhos, tanto artificiais que tem por aqui, que eles instalaram, nessa região de Copan. As araras vermelhas são muito famosas e habitam aqui toda essa região. Olha ali uma arara. 2, 3. Que lindas. Sabe o que isso quer dizer? O pessoal tem que se inscrever no canal. Se inscrevam no canal, porque a gente vai mostrar a arara, a gente vai mostrar as ruínas e vocês precisam se inscrever porque essa não vai ser a única das ruínas que a gente vai visitar e depois a gente vai comparar elas no final e eu tenho certeza que vocês vão querer saber qual é melhor para visitar. Então se inscrevam para ver esse vídeo e os próximos. Toma então. E aqui as araras se chamam guacamaias, obviamente não pode alimentar e aqui tem outras regras, inclusive não se pode drone. Bora lá. A gente louco com aquelas araras, tem um monte aqui. Araras não, guacamaias. Guacamaias. Aqui guaca, deve ser pássaro, maia, maias, pássaros maias. Guacamole é pássaro mole? Olha aqui. Será que elas bicam? É difícil prestar atenção nas ruínas com essas araras aqui que chamam muita atenção. Mas agora vamos lá, olha aí, passa de um lado pro outro. Já tem ruína ali no fundo, ó. Aqui começa. Se eu soubesse que tinha essas araras maravilhosas por aqui, essas ruínas com pouquíssimos turistas, eu teria vindo para Honduras antes. Agora sim entramos nas ruínas depois de se entreter tanto com as araras e que sensação incrível! Porque a gente já tinha visitado Machu Picchu, para quem não acompanhou o vídeo a gente vai deixar aqui nos cards, mas a emoção lá foi muito grande porque era uma das 7 maravilhas, só que aqui a emoção também é muito legal de saber que tem uma história tão grande e o que a gente vê aqui é tipo uma camadinha superficial, porque os maias eles tinham o costume de construir um templo em cima do outro, uma cidade em cima da outra. E aí embaixo daqui tem muitas coisas, justamente por isso que tem os túneis pra gente visitar. Inclusive Copan não era o nome da cidade lá no tempo dos maias, quando essa cidade entrou aí no seu ápice. Copan é porque tinha uma região aqui perto que era chamada de Copan e quando descobriram, deram o nome de Ruínas de Copan, porque está na região de Copan. Mas enfim, antigamente não era isso, só que eles eram muito conhecidos, talvez os principais escultores de toda a dinastia maia, todos os maias que existiram, todas as ruínas que tem, porque aqui tem muitos exemplares e muito bem conservados. Começando pelas estelas, que são essa espécie de monumento muito alto. Vi, vem aqui do lado pra galera ver a altura desse negócio. É muito alto e muito lindo. Olha isso! Ele é esculpido em uma pedra só. Isso aqui é uma pedra que foi toda trabalhada e muito bem trabalhada. Antigamente ele era pintado, ele era todo colorido. Dá pra ver ali a tinta. A gente tinha estudado que cada um deles representava aí, era para um dos imperadores que teve, mas a gente viu que essa aqui, essa e essa aqui, né? Cada governante é de um mesmo governante, né? Que é esse aqui é o Waxaclacjun Ublaqshkawil.
Toma. E aqui tem um QR Code para ter mais informações e tal. Obviamente a pronúncia não é essa, mas tá valendo. Bem imponente, a gente tava bem ansioso para ver essas estelas que a gente viu que eram dos pontos mais legais daqui, mas já é bem no começo. Muito bacana, né? Tem uma tartaruga aqui. Então, tô tentando identificar que serzinho é esse aí. E aqui, como a gente falou, né, eles eram bem artísticos e tal. Então, Copan foi por muito tempo considerado a Paris dos maias. Então, aqui a gente vê não só as ruínas, que acho que segue o padrão de vários sítios arqueológicos, mas muitas peças diferenciadas, esculpidas, que eram pintadas. Então, o trabalho era mais refinado comparado a outros sítios arqueológicos. Essa aqui é diferentona, hein? Bem bonita. Parece a cabeça de um ser. Imagina. Ali atrás tem mais uma estela. E olha que doideira o solo, parece que está cedendo aqui. Como a Rô falou, tudo aqui embaixo tem mais pirâmides, né? Daria para cavar, explorar mais. Olha essa árvore também, o tamanho. É linda, tava olhando ela de longe. Muito bonita. Imensa. E a gente consegue ver, ali, principalmente ali, ó, como as árvores e a vegetação afetou a estrutura do local. Porque ficou abandonada por muito tempo e a gente sabe que as raízes, quando elas começam a tomar conta, tipo uma calçada que ela começa a quebrar, aqui aconteceu a mesma coisa. Então, parte está destruído principalmente por causa disso, porque a vegetação foi se tornando dona de Copan. Uma coisa que nos chocou bastante é que dá pra subir nos templos. A gente vai subir nesse aqui, a gente não subiu até agora, a gente esperou aparecer alguém pra gente poder perguntar se realmente pode. E pode. Tá sinalizado as áreas que pode, porque pra lá não pode não, mas aqui sim. Nossa, que degrau alto. Nossa, o joelho grita. Caraca. E aí vamos nós, subindo. Tem que não pode entrar mais que isso, mas acho que dar a volta nela é possível. Legal, hein? Ah, aqui é o grande atrativo. Existem dois pontos principais mesmo aqui das ruínas de Copan. O primeiro deles é o jogo de bola, o jogo de pelota mesoamericano, que foi nomeado assim pelos historiadores, que é esse espaço aqui, até perdi o ar para subir essas escadas, que é um jogo que eles jogavam em toda a região maia, então ele tem algumas variações, mas eu vou explicar para vocês ali embaixo mais ou menos como é que era. E esse aqui era o estádio. Aqui tem a arquibancada onde o pessoal ficava. Dizem, talvez, que foi o primeiro esporte com bola, não sei, mas tem aí essas boatos. Mas olha que legal. A estrutura toda. Aqui dá para passar. Aqui é possível. Olha como que é aqui dentro. Vamos navegando. E acho que vem chuva por aí, hein? Ixi, tá fechando o tempo lá atrás. Se chover não dá nada, né? Se chover a gente toma banho de chuva, estamos num lugar legal. Melhor um banho de chuva aqui do que em casa, né? E falando em lugar legal, vamos ver então o estádio aqui por baixo. O estádio não, né? O campo. O campo. E depois a gente vai logo ali e já mostramos, sem spoilers. Sem spoilers. Bom, Rochelinha, explique pro pessoal como funcionava esse jogo. Bem, esse jogo era jogado com uma bola de borracha, mas diferente da que a gente conhece, que é inflada com ar, essa bola era de borracha maciça. Tirada da seringueira, por exemplo, sabe que sai a cola, faziam essa bolona maciça que podia pesar até 8 quilos, pra vocês terem noção. E claro que jogar com a mão uma bola de 8 quilos não funcionaria, então eles jogavam com os quadris, com as ancas. Jogavam quicando assim ela com assim, o quadril. Assim de novo, funcionava. 1, 2, 3 Aí tem algumas variações, é claro, porque era jogado aí em todo o território. Então tinha os astecas também jogavam. Então tinham algumas variações, mas o principal objetivo era acertar um arco que fica ali onde tá aquela cabeça de bicho. Tinha um arco ali também que eles tinham que passar essa bola por lá. É uma arara, é o guacamaio. Ah, uma arara. Guacamaia. Isso. E aí tinha esse arco que eles tinham que passar a bola, então eles podiam subir nessas paredes para jogar também. E aí tinha umas questõezinhas aí meio polêmicas que a gente diria hoje, direitos humanos ficaria meio bravo, porque esse jogo ele funcionava tanto para entretenimento, então eles jogavam como uma forma aí de se distrair, mas também funcionava para resolver conflitos. Então se uma cidade ou uma tribo, algum lugar tinha conflito com outro, eles jogavam e resolviam isso em campo, literalmente resolviam em campo. Só que se sua equipe perdesse essa partida, não ia ser só a bola de borracha que ia rolar, cabeças também iriam rolar. Os jogadores eram sacrificados do time perdedor, porém tinha uma outra
coisa que poderia acontecer. Esse, no caso, era a forma de conflito, nos Isso. desafios. Igual a gente vê aqueles filmes que tem o cavalo de um lado e aí tem a lança. Eles desafiavam o outro, era pra resolver conflito. Então esse é o primeiro formato. E aí tinha outro formato que podia ser para entretenimento ou para eles fazerem uma oferenda aos deuses, que eles faziam essa disputa e o grande campeão, o jogador principal que se destacasse, caso ele atingisse aí essa glória de se destacar e de ser o campeão, ele também poderia ser sacrificado em nome dos deuses. E para eles isso não era uma coisa ruim, era uma coisa muito boa, porque eles seriam servidos aí aos deuses como sacrifício, uma homenagem a eles, e para eles era uma glória isso. Malandro era aquele que jogava nos desafios, né? Desafiei tal lugar, ganhei. Aí ia rolar um entretenimento ali, um sacrifício, ele deixava o outro time ganhar e ele não morria. Então ele, no final das contas, era o invicto. Devia ter alguém na história que fazia isso, não é possível. Mas enfim, como a Rô falou, eles gostavam, né, quando o grande vencedor, que era meio que um ser humano acima dos demais. Então por isso que ele era merecedor de ser esse sacrifício, basicamente. Então é um lugar até engraçado, né, a gente falar, explicar tudo, mas tem muito significado para eles. Esse lugar onde a gente está pisando agora é um lugar muito simbólico, né? Bem massa. É um dos poucos, se não o único, estádio que está bem preservado assim ainda. E isso serve para toda a Copan. Copan é tão importante porque ela está muito preservada, diferente de outros lugares que estão aí, que foram muito saqueados, não que não tenha acontecido aqui no momento de pesquisa, sabem que algumas coisas são levadas embora e aqui se permaneceu muita coisa, então é uma honra a gente poder visitar esse lugar. Aqui na placa justamente aponta, né, essa diferença, que normalmente são os arcos, né, como lá em Chichén Itzá, inclusive, eles utilizam esses arcos de pedra, né, para jogar e anotar o ponto, e aqui em Copan o grande diferencial também é essa questão das cabeças. Então aqui a gente vê que eles tinham as bocas abertas, acho que tinha que jogar dentro da boca das araras que tinham. E ter as araras hoje também é bem significativo, né, que ainda estão por aqui mesmo, que claro, provavelmente eles fizeram muito para incentivar que ainda tivesse. Toda essa praça ela é muito sagrada, tanto essa parte aqui que ela servia para celebrações, aqui a parte do jogo da bola e aqui o que é um exemplar único em todo o mundo maia. É uma escada com mais de 2.000 glifos. Glifos era a forma que eles tinham de escrita, então são uns desenhos basicamente. A gente está mais acostumado a ver isso lá no mundo dos egípcios, mas aqui também rolava. E aí, olhem isso, são mais de 60 degraus e cada um desses aqui conta um pouco da história da dinastia que viveu aqui em Copan. Incrível, é muito alto. Saber que tá tão bem preservado, isso aqui tava exposto, gente. E mesmo assim ainda dá pra gente ver os desenhos. É claro, tem alguns que não tá tão bem preservado, mas dá pra gente ter uma noção e imaginar o quanto isso aqui era imponente e incrível. Ah, tem aqui o desenho, ó. A escadaria era pintada toda de vermelho. Aí tinha os degraus. E aqui na frente a estela, que é essa aqui que a gente vê aqui. Acho que essa é a principal, né? Deve ser, ficava aqui mesmo. E é legal que eles colocaram essa lona em cima justamente para tentar preservar um pouco mais, porque sol, chuva por anos e anos já degradou muito o local. Ainda mais agora, sendo uma parte tão importante, e que eles estão em constantes pesquisas. Não tá já tudo descoberto, como a gente mostrou. Tem uma partezinha que foi escavada, que eles viram, mas deve ter muita coisa impressionante ainda. Então, o que eles puderem manter ainda preservados faz a diferença. Bem legal. E aqui tem a história contando quem começou a fazer esse templo principal, o templo 26, olha, todo numerado. Foi o governante 13, que foi o que mais tinha estelas lá, então acho que ele gostava muito de arte, né? Tá explicado porque tem vários exemplares no nome dele. A gente achou que tava meio que duplicado as coisas ali, mas não. É porque realmente ele foi um governante bem importante. Ou ele governou por muito tempo, ou ele valorizou muito essa questão da arte. E talvez ele tenha sido responsável aí por boa parte dessa... Ao menos o reinado dele, né? O reinado dele. Ele que era... Eles não se chamavam assim de governantes 13, 14. Com toda certeza. Tem o nome aqui dele. Era o Aksaklajun Uba Kawil. Aí teve o 12 que era o Kakiut Hal Kawil. É mais fácil falar 12, 13, 14. Esse aqui, ó, leu 15. Tak. E Chan Kawi. Acho que é mais fácil falar chinês do que falar maia. Eu tava parada aqui olhando pra essa escadaria pensando, nossa, que oportunidade incrível poder viajar e conhecer um lugar e conhecer uma coisa que é essa escada, uma coisa, modo de dizer, que só existe em um lugar no mundo, que não existe outra igual. Pode até ter parecidas, mas não tão bem preservadas, ou seja, talvez daqui a um tempo isso aqui nem vai existir mais, eu tive a oportunidade de ver.
é super imponente, assim. Por isso que a gente sempre fala, viajem bastante, conheçam, se deem essa oportunidade. E não só para conhecer lugares, cidades novas, que é muito bonito também, mas se oportunizem de conhecer lugares diferentes. Honduras talvez estaria fora do nosso roteiro se a gente fosse levar em consideração só o que as pessoas falam. A gente chegou aqui com muito medo, porque as pessoas falavam que era perigoso, que é o país mais perigoso da América Central, que a cidade que a gente estava antes, São Pedro Sula, era a cidade mais perigosa da América. E não, gente, a gente não viu nada disso, a gente chegou até aqui. É claro que existem uns perrenguinhos que a gente passa, mas a gente se deu a oportunidade de fazer isso e valeu muito a pena. Sério. Ai, viagem. É isso. E além de bons escultores, eles também eram bons arquitetos. Dá pra ver, né? Dá pra ver pelas estruturas. Mas aqui tem um sistema de drenagem, para onde escoava a água. Imagina carregar essas pedras aqui e colocar uma lá no topo. E deixar elas quadradinhas, bem bonitinhas, bem lixadinhas. Nossa senhora. Os caras eram desenvolvidos mesmo, hein? Isso aqui é uma das praças principais da Acrópole, que a gente mostrou. Uma não, a principal praça da Acrópole. E agora a gente tá correndo atrás dos túneis, mas é uma área muito grande. Agora dá-lhe subidinha, que por ali até dava pra ir, mas o rapaz recomendou subir. Primeiro pra ter uma vista, segundo que o trajeto é esse. Ai, ai. E o ar vai acabando. Como que a gente vai subir um vulcão daqui a algumas semanas, hein? Tem que entrar em forma. A gente tá entregando muita coisa nesses vídeos. Ah, quem tá assistindo todos tá merecendo informações privilegiadas. Socorro, cansamos. Além de uma vista privilegiada que a gente tem aqui de cima dessa praça principal, a gente consegue ter a vista exata da uma moeda de lempira. A gente não consegue ter exata porque tem duas árvores aqui no caminho que cresceram depois. Mas é daqui que a gente consegue ver deixa eu virar pra cá. O jogo de bola, que tá bem atrás da árvore, e a escadaria ali no canto, ó. Olha aí, Dona Rochelle entrega o conteúdo, hein? E aí esse cara que tá aqui atrás é o Lempira, justamente ele que leva o nome dessa cidade. Pra quem viu o nosso último vídeo, vai saber que esse cara aqui foi um líder indígena. Quando os espanhóis chegaram, ele quis resistir, então ele conseguiu unir diferentes tribos indígenas e por isso que ele leva o nome, a moeda leva o nome dele, e tem uma província aqui também tem o nome dele. Hoje descobri que tem uma cidade dessa província que se chama Gracias, ou seja, Gracias Lempira. E é claro que para subir aqui a gente cansou, como eu falei, e o Vitor já tá aproveitando para dar uma atualizada ali com a internet da Rumo A. A gente vem publicando muitas das coisas em tempo real no Instagram. A gente pede até desculpas por sair um pouco desatualizado aí no YouTube. É como qualquer série, qualquer novela, não tem como gravar e postar no mesmo dia. Então a gente leva um tempo, mas graças à internet da Rumo A, a gente consegue postar em tempo real, no @umdestino_por_vez, ou no nosso Instagram pessoal, Victor Padovese e Rochelle Nardi. Sigam a gente lá, interajam com a gente, que a gente gosta bastante de ter esse contato com vocês. E a Rumo A é a nossa parceira para toda essa viagem aqui pela América Central. Uma internet ilimitada que funciona em todos os países que a gente foi até agora, mais de 120 países na verdade. No site dele tem todas as informações. Aqui na descrição tem um link com 10% de desconto para você solicitar o seu e aproveitar. A internet ilimitada, tem suporte em português, 24 horas por dia, tem até ligação incluída, então vale muito a pena. E agora vamos seguir caminho. Agora sim, aqui já dá para ter uma vista melhor da nota, né, do visual que a gente tinha mostrado antes. Já está um pouco mais aberto, claro que as árvores ainda estão aqui. Aí, ali a gente está vendo só uma das partes, né? Olha o tanto de coisa que tem ainda. Aparentemente aqui é a entrada de um dos túneis. Aqui é o menor deles, que tem entrada e saída. Eu tô nervosa. São dois que dá acesso nesses 15 dólares que a gente pagou para conseguir acessar o túnel. Vamos ver. Acho que não é tão apertado. Pra quem não sabe, eu sou só um pouquinho, mas um pouco claustrofóbica, então dá um pouquinho de agonia saber que eu vou ficar num lugar bem fechado. Mas bora lá, né? O Vitor não quis ir sozinho, ele falou que eu precisava segurar a mão dele e aí tudo mais. Olá. Hola. Esse é o Rosalila? Rosalila, sí. Ah, ok. 20 metros. Y entra y sale por acá. Y sale mismo, sí. Ah, bueno. El otro tiene 110. ¿Dónde es el otro? Allá, ahí está la puerta abierta, sí. Ah, Que ele dá mais medo, né? Então a gente vai nesse primeiro que é o Rosalila. Entra aqui.
Rosalila era um dos templos que tinha aqui, e esse templo que tá em cima, que a gente vê hoje, ele foi construído em cima do Rosalila. E o Rosalila tem uma réplica que tá no museu, que a gente não visitou, porque a gente não quis pagar o valor a mais, mas aí tem a réplica dele com as cores originais, no caso pintadinho ali, como ele era na época. Aqui a gente vai ver só uma paredinha, esse cantinho dele. ¿De qué parte? De Brasil. De Brasil. Preparados? Eu não tô preparada. Bora lá pro túnel Rosalila. Tá bem escuro, então agora eu vou mostrar pra vocês o modo noturno da nossa câmera. Agora sim, dá pra ver melhor. Nossa, cheiro forte, né? Um cheiro de umidade. E qual que é a questão aqui? Como eu tinha explicado, os maias eles construíram um templo em cima do outro. E aí o templo Rosalila foi construído um outro templo em cima dele. E aí, para descobrir isso, e não destruir o que está em cima, eles precisam fazer escavações e fazem esses túneis. E aí a gente consegue ter a vista. Nossa, dá pra ver toda a lateral dele aqui, ó. Como foi feito um bolsão de ar, pra gente poder ver alguma estruturação. E aqui é um rosto estampado. Muito interessante. Ai, que medo disso aqui cair na minha cabeça. Vamos ver aqui pelo outro lado agora, acho que tem mais alguma coisa. Acho que na verdade é a visão do outro canto. Tudo bem aí? Aham. Ah, esse túnel é bem curtinho, ó. Nossa, que legal. Aqui dá pra ter uma visão melhor, ó. Nossa, olha lá embaixo também, ó. Os túneis, eles são muito maiores do que dá pra gente visitar. Só que boa parte dele é reservado só para estudos. Então, quem entra ali são os pesquisadores que fazem todo o estudo e fazem as escavações. E a gente pode assistir só essa parte que é possível visitar, que tá mais seguro e tudo mais. Beleza, visitamos um dos túneis. Bora pro outro agora? Tá, vou admitir, é bem legal. Bem mais de boa do que... Agora o outro parece uma cova, gente. É uma porta lá deitada no meio do gramado. Vamos lá, vamos. E esse aqui do lado é o templo que tá em cima do Rosalila. Não gostei. O Rosalila é mais bonito. Aí agora a gente precisa descer no túnel pra ver o Rosalila, sendo que ele podia estar aqui mais bonito, né? Sei lá, às vezes esse aqui era bonito também, só desmoronou, né? É, provável. A verdade é que a gente já passou lá as praças principais e aí a gente não sabe muito o que tem pra cá. Eu acabei de ver que tem muita coisa ainda. Nossa! Caraca, ainda tem tudo isso. A gente pensou, nossa, que grande, né? É muito grande. Parabéns aos envolvidos. Eu nunca imaginei que a gente fosse encontrar isso perdido no interior de Honduras. A gente andou um pouquinho e a gente achou uma área muito legal que não tem nenhum turista aqui perto, tá? Tipo, só nós vendo isso aqui. Eram as residências dos nobres. Por muito tempo foi falado que aqui era um cemitério, porque foi encontrado muita ossada, muitos restos mortais que provavelmente serviam como oferendas. Era uma área que eles faziam oferendas aos deuses. São 25 residências que tem aqui na região e dá pra ver que a arquitetura delas é bem bonita, bem resistente, e era onde eles moravam, do ladinho dos templos. Esse templo aqui é o templo que fica em cima do Rosalila, então contornando ele a gente acha essa área residencial. E agora vamos a um dos momentos mais esperados. Vamos descer o túnel dos jaguares. Vou fechar a tampa aqui, hein? Vai fora, vacilão! Tô brincando. Jura? Essa foi boa, hein? Olha aqui. Jesus, se eu postar isso aqui, minha sogra me mata. Vamos lá. Eita que tá apertado o negócio. Nossa, é baixinho aqui, hein? Ali no início tinha uma tumba, então era uma tumba provavelmente para algum nobre, alguém bem importante, afinal tá bem do lado aqui dos templos. E aí aqui a gente vê a base de uma outra pirâmide, pra ver certinho ela. Ui, quase caí. Pra seguir. Ai, olha que linda a parte esculpida aqui, ó. Aqui fica legal. É um mascarão de guacamayo. Passa a cara do Marara. Acho que ela perdeu, não é isso? Aqui tá mais de boa.
Ali os glifos. Eita, que vem túnel por aí, hein? Meu Deus. Tem bastante túnel por aí. Provavelmente é uma parede, ó, de uma das pirâmides. Os templos da pirâmide. É, aqui dá pra ir, ó. E agora, pra onde é, será? Aqui é legal, hein? Isso aqui é gelado, hein? Então, quanto mais a gente desce, a gente vê essa diferença da temperatura. Às vezes uma escadaria, que dá o quê? Uns 4, 5 metros, já dá pra ver a diferença na temperatura. Olha como é bonito trabalhado aí. Toda a lateral da base do templo. Aqui, ó. A gente consegue ver o desenho como é do mascarão, da máscara, do rosto da arara. 58 minutos depois conseguimos achar a saída. Brincadeira. De boa? Tô, né? A gente saiu. Não, brincadeira. É legal ver por dentro. Só me dá uma angústia saber a quantidade de pedra que tá em cima da gente. E que aqui pode ser que aconteça um terremoto em algum momento, então... Onde a gente tava? Agora não faço ideia de onde a gente tá, né? Acho que é pra cá. Vamos ver agora Certo. se tem mais alguma coisa. Ou se já encaminha para a parte final, não fazemos ideia. Vamos descobrindo, né? Esse é o ponto de vir sem guia. Se tiver oportunidade, venha com. A gente sempre recomenda em qualquer sítio arqueológico, qualquer experiência nesse sentido mais de história, mais cultural, vá com guia. É que pra gente ia ficar um pouco mais pesado pegar aqui, porque a gente fez uma escolha. Ou acessar os túneis, ou contratar o guia, né? Porque o preço ficava meio que elas por elas. Isso. Se pegasse o guia com o túnel ainda, aumentava, ia ficar $50, como a gente comentou. É por aqui, será? É, tá escrito saída. Isso. Saída não, salida. Salida. E pra ver como é uma área que eles ainda estão trabalhando, aqui é tipo um canteiro, ó. Eles estão trabalhando lá no topo da pirâmide. A gente está na parte de trás do campo de bola, do jogo de bola. Então deu uma voltona lá por trás. E acho que basicamente a gente já vai... a gente vai voltando, a gente iniciou. Fizemos 100% do sítio arqueológico de Copan. Então a gente sabe, né? Até a gente sabe. Gente, não acabou não, tá? Tem um grupo residencial pra cá. A gente vai lá dar uma olhada. Falei que o tapinha ainda não tava na hora dele. A gente veio na direção da saída e perguntamos se tinha mais alguma coisa. Residencial Nunes pra lá. Vamos atrás da Residencial Nunes agora então, né? Essa aqui é a área residencial, que era composta por 3 casas, construída mais ou menos no século IX, em cima de casas que tinham sido construídas no século VII, ou seja, segue aquele mesmo padrão de construir uma casa e construir outra em cima. E aqui é uma espécie de colininha, dá pra ver que eles deviam ter, talvez para circulação de ar, alguma coisa assim, eles já construíam um pouco mais alto. Bom, tem essa colina, ali tem a parte mais baixa, e tem uma outra parte da cidade ali pra baixo. A planta de como era, a gente tá bem aqui, ó, no meio do pátio B, esse pátio que tem aqui. E aí, inclusive aqui embaixo, vamos ver se a gente consegue encontrar depois, é o poço de água, onde eles guardavam, armazenavam água. E aqui uma representação que eu acho que não é de IA, mas muito bem feita, com as casas ali como elas eram pra ser aqui 3 casas, ó. E aí como eles conviviam aqui na parte de baixo, ó. Vindo aqui assim, a gente consegue já visualizar o poço de água onde eles armazenavam. Ele é totalmente exposto, não sei se ainda era na época ou se ficou aberto depois, mas dá pra gente ver. Bora ali na de baixo. Gostou de saber como os maias moravam? Merece um like no canal, no vídeo, hein? Parabéns aí aos maias. Quase caiu. Bem? Jesus! Tudo certo. Tô Resbalei aqui na nervoso. terra.
Pronto, agora sim, visitamos todas as ruínas e pra dizer que a gente passou por tudo que tinha pra passar por aqui, a gente tá voltando por um outro caminho, que é uma trilha, e aí vai voltar lá pra entrada, e agora sim, né? Agora Conhecemos tudo. Aí, ó. Muitas graças. Passamos pela saída já oficialmente. Claro que tem a portaria lá ainda, né? Mas aqui é onde eles olham as entradas. E aí ela tem um selo para Um carimbo. um carimbo, para carimbar sempre conforme for passando, né, o seu ticket. E aí a gente pediu para carimbar uma nota de uma lempira, aquela que a gente mostrou para vocês, até para guardar de recordação. Muita gente gosta de carimbar passaporte e tal. A gente sabe que invalida o passaporte, principalmente em alguns países que não aceitam esses selos inválidos, não oficiais. E aí a gente guarda nas notas. Tá aí, uma lempira de Copan, selada, carimbada em Copan. Já quase de volta aqui no nosso hostel, já está quase anoitecendo, final de tarde. Venho trazendo meu pão debaixo do braço, porque a gente passou no mercadinho pegar pelo menos um pão e um queijo pra gente tomar o café da manhã amanhã. Já que tem esse vacilo aí de não ter cozinha na nossa hospedagem, aí vamos nós. Já chegando por aqui, encontramos o Hector, que faz parte do Rotaract, assim como a gente faz, que a gente mostrou ali pra vocês. Ele mora aqui em Copan Ruínas. A gente passou ali tomar um café juntos, batemos um papo e agora vamos dar aquela descansada porque foi puxado. Foi puxado, cansa, viu? É bastante caminhada que tem que fazer, tanto pra chegar, que a gente quis ir caminhando, super dá pra fazer, mas claro que cansa. Um novo dia começou por aqui e a gente vai se despedindo desse destino de Honduras e da nossa hospedagem, que se chama Iguana Azul. Queríamos ter ficado, iríamos ficar mais um dia completo por aqui, teríamos hospedagem já tudo certinho, porém os transfers que saem daqui para o próximo destino saem somente de segunda, quarta e sexta. E hoje é uma segunda-feira, a gente iria amanhã e a hora que a gente viu e falou, nossa, vamos ter que reorganizar, puxamos a hospedagem que seria para entrar amanhã para entrar hoje e a que sairia amanhã para sair hoje, deu tudo certo, não tivemos prejuízos financeiros, mas tivemos que contratar um transfer até esse próximo destino, que é El Salvador, um país muito próximo aqui, que por muito tempo foi o mais perigoso da América Latina e hoje é o mais seguro dentre todos, então a gente está bem ansioso para conhecer. Então a gente está aguardando nosso transfer chegar já, custou $50 por pessoa, bem Doeu. carinho, mas normalmente a gente vai viajando de ônibus, pega, vai para cá, vai para lá, mas aqui a logística seria muito complicada, até que a gente vai ter que entrar na Guatemala e de lá seguir para El Salvador, depois no mapa dá para vocês terem uma noção da logística, mas tudo certo, vamos nos despedindo agora de Honduras e desse vídeo e aqui de vocês. Lembrem-se de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam de Copan, porque pra nós foi uma surpresa, foi muito legal ter visitado as ruínas. Acho que é um começo aí pra uma trajetória que a gente vai trilhar nos próximos vídeos e por isso não deixem de se inscrever no canal, porque ainda tem muita coisa por vir. Curtam esse vídeo e nós nos vemos no próximo destino. Tchau, tchau.